Você sabe o porquê que um índice otimiza a performance do banco? Você sabe o que, que o índice faz? O que, que ele faz por detrás dos panos, vamos assim dizer? Em que situações eu uso o índice? Você sabe responder isso? Então vamos lá, vou trocar aqui uma ideia para depois a gente fazer aqui alguns testes do antes e depois sem o índice. Para fazer essa demonstração aqui, eu estarei utilizando o Postgres, né? E eu quero compartilhar aqui diversas ideias contigo que eu tenho certeza que vai contribuir aí para sua carreira, né? A respeito de bancos de dados. Então, assim, vamos lá. Eu sei que as pessoas que vão ver esse vídeo provavelmente vai estar procurando muita parte prática. Então, a criação de índices, no sentido da sintaxe SQL, ela é bem simples, tá? Não tem assim nada de muito especial. Para demonstrar aqui para você, eu já estou aqui com o PGAdmin aberto, estou aqui com o Postgres também rodando e eu tenho aqui uma base de dados de teste, que é uma base de dados de ponto eletrônico, tá? Que eu vou fazer aqui alguns exemplos. E primeiro eu vou mostrar aqui para você a base. Só tem duas tabelas, que é a tabela colaboradores, né? Então select, vou fazer um sum aqui, vou fazer um count, desculpa. Um count aqui em todos os registros para a gente ver quantos registros tem na tabela colaboradores. From colaboradores, né? Então se eu executar aqui tem 200 registros na tabela colaboradores e o mesmo e também aqui na tabela de frequências. Esse aqui tem mais registros, né? Ó, tem 876.800 registros. Então para a gente simular aqui e falar um pouco a respeito disso. Como eu estava dizendo, a sintaxe para a criação de um índice ela é bem simples. Basta você utilizar um create index. Aí você pode dar um nome ou não para o índice, né? Sei lá, um índice AX, eu não uso. Ou qual que é a tabela que você quer criar um índice. Por exemplo, eu vou criar um índice na tabela frequência. E dentro do abre e fecha parênteses, você vai colocar uma ou mais colunas que você quer utilizar para a criação do seu índice. Então, por exemplo, na minha tabela frequências, deixa eu fazer aqui, ó, select asterisco from frequências, né, para trazer todos os registros da tabela frequências. Eu vou limitar só para 10 registros para não precisar trazer tudo, ó. Eu tenho esses dados aqui, eu tenho o ID do registro, que é a minha primary key, eu tenho a data do registro da frequência e a quem esse registro se refere, né, qual que seria o funcionário que esse registro aqui foi feito. Então assim, eu quero criar um índice para a coluna data da tabela frequência. Basta eu especificar aqui, ó, data. Então eu vou executar esse trecho aqui para a gente criar um índice. Ó, desculpa, frequências, né? Tabela frequências. Então tá criando aqui agora, pronto, tem que ser criado. Nesse exemplo aqui foi bem rápido. E se eu fizer aqui um refresh, aqui agora já tem um índice, ó, ele criou um nome automaticamente para mim, né? Frequências, data e dx, né? Então ele criou um índice com esse nome, contendo as informações da coluna data. Bom, para me falar isso aqui para você, eu não posso simplesmente tirar informações do nada, né? Então eu me baseei nos livros do Abram e do Ramakrishnan, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, se você quiser dar uma olhada e se aprofundar um pouco mais nisso. Mas é o seguinte, na maior parte do tempo, os nossos sistemas que interagem com o banco de dados, eles estarão utilizando filtros, né, para filtrar as informações. Obviamente, raramente eu vou querer trazer todas as informações. Eu quero ali uma pequena parcela daquelas informações. E como é que a gente faz isso no SQL? Utilizando a cláusula where. Então, na cláusula where, a gente vai estar especificando, por exemplo, eu tenho aqui, ó, select da tabela frequências, onde data for maior ou igual a esse intervalo, né? For maior ou igual a esse intervalo e menor ou igual a esse outro intervalo. O que eu estou fazendo? Eu tenho um conjunto inteiro e desse conjunto inteiro de dados eu estou filtrando apenas uma parcela. Quando você não tem uma estrutura do tipo índice, o banco ele acaba tendo que percorrer todos os registros até encontrar aqueles que satisfaçam as condições da busca que o seu sistema está executando. E isso aí demanda tempo. Então, vou mostrar aqui para ti, tá? Eu vou deletar esse índice aqui e eu vou executar essa consulta para a gente ver o que
o planejador de consultas vai fazer. Ó. Vou descomentar isso daqui. Eu vou comentar essa query aqui de cima. E vamos lá, vou executar o Explain Analyze para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vou dar um F5 aqui. Tá, deu syntax erro. Tá, porque essas aspas aqui estão erradas, ó. Aqui e aqui, né? Aquelas aspas ali estavam erradas. Então F5, deixa eu expandir isso aqui, ó. O que ele fez? Ó, ele fez uma busca sequencial na tabela frequências, fazendo um filtro, né, pelas informações que eu passei aqui na consulta, e o tempo de execução foi de 109 milissegundos. Então o que aconteceu? Ele teve que passar por todos os registros até filtrar filtrar todos que satisfizessem essas condições aqui que eu coloquei na cláusula where. Quando você cria um índice, o banco de dados ele vai criar uma estrutura à parte, um arquivo à parte com os dados da tabela que você especificou no índice. No caso aqui eu especifiquei a coluna data, né? Desculpa, eu tinha falado tabela, mas é coluna, né? Os dados da coluna da tabela que você está criando no índice, no meu caso aqui é a coluna data. E ele vai utilizar um algoritmo de ordenação, né? Então existem diversos tipos de algoritmos. Tem as árvores B, tem os índices do tipo hash, gist, enfim. O Postgres ele tem suporte a inúmeros tipos de algoritmos. E o que acontece? Quando você faz um select que nas cláusulas where possui alguma coluna que tem um índice associado àquela coluna, o planejador de consultas primeiro vai lá naquele índice buscar aquela informação, né? E geralmente isso aí é bem mais rápido por conta desses algoritmos que eu acabei de citar, para depois ir na tabela de fato buscar aqueles dados, sendo que o índice ele aponta para o local da tabela onde estão os dados, certo? Então, é dessa forma que o índice basicamente trabalha. Ele pega os seus dados da sua tabela, da coluna que você acabou de especificar aqui, ele cria essa estrutura à parte, utilizando esses algoritmos de ordenação, e sempre que uma consulta for realizada, ele vai primeiro buscar no índice e do índice apontar para o local da tabela onde estão aqueles dados. Pode parecer que é um pouco redundante, mas isso aí dá um ganho de performance legal. Olha só, então essa consulta aqui levou 109 milissegundos, certo? Eu vou criar um índice novamente. Eu vou usar um comando aqui que tem disponível no post, que é o discard, para limpar cache do meu planejador de consultas. Então limpei o cache, né? Não tem mais cache. E agora eu vou executar essa consulta novamente. Eu vou até colocar um outro intervalo de dados para a gente não utilizar nenhum tipo de cache. Então vamos lá, vou rodar essa consulta novamente. Olha só, já caiu para 71 milissegundos. Levou muito menos tempo. E agora, se a gente analisar aqui o planejador de consultas, o que ele está falando aqui? Ó, ele fez uma busca sequencial no índice, né, buscando aqui por esses critérios aqui que eu acabei de especificar, para depois ir na tabela buscar aqueles dados. Então, depois se você quiser, dá uma estudada aí a respeito das árvores B, dos algoritmos do tipo hash, tá? Eles são coisas bem interessantes. Cada um se adequa melhor a um determinado tipo de cenário. No caso, aqui no Create Index, no Postgres ao menos, quando você não especifica nenhum tipo de algoritmo, o Postgres ele estará utilizando como padrão os índices do tipo árvore B. Então, assim, se você quiser especificar um algoritmo, né, como eu estava dizendo, Create Index on tabela, né, using qual que é o tipo de algoritmo que você quer utilizar e as colunas que você quer referenciar. Você pode usar um ou mais colunas, tá? Você pode fazer índices de múltiplas colunas. Então agora se eu fizer um refresh aqui, agora eu tenho dois índices. Eu tenho o índice IDX1 e IDX2. Aliás, eu tenho esse outro aqui. Esse outro aqui, ele, no caso, ele vai estar usando o algoritmo do tipo hash. Ó, se eu vim aqui nas propriedades pelo pgadmin, eu já consigo ver. Ó, definições, do tipo hash. Eu tenho aqui outras
outras propriedades, que aí no caso eu deveria olhar a documentação para entender melhor. Mas enfim, né, se eu fizer um outro explain aqui, vamos ver agora qual índice que ele vai utilizar. Ele ainda continuou usando o índice do tipo árvore B. Eu vou deletar esse aqui do índice árvore B para a gente forçar a utilizar do tipo hashing, só para a gente ver uma diferencinha aqui, ó, discard all para limpar cache. Ok. Agora eu vou executar esse daqui, ó. Esse aqui já demorou um pouquinho mais de tempo. Então, cada tipo de algoritmo tem um cenário que ele se adequa melhor. Vamos aqui para um outro exemplo, tá? Agora esse exemplo aqui é utilizando as duas colunas, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou deletar aquele índice, eu vou deixar sem índice para a gente ver. E vamos lá, vamos fazer um explain analyze aqui. Essa consulta ela faz um inner join entre duas tabelas. Eu quero buscar todas as frequências do colaborador que tem um ID 105, tá? Então é uma consulta bem tradicional que você fazeria aí várias vezes ao longo do dia a dia, né? Utilizando os joins, ou você poderia ser subselects, enfim. Vamos ver aqui, ó. Essa consulta aqui ela levou 40 milissegundos, né? De acordo aqui com o que está dizendo aqui no explain analyze. Vamos criar um índice na tabela. Na tabela também de, sei lá, vamos criar um índice na tabela de frequências também, que é a tabela que tem mais registros. Então é a mesma ideia, create index on frequências na tabela frequências na coluna data. Vou criar um índice. Vamos ver agora quanto tempo vai levar para executar essa coluna. Eu vou até colocar outro colaborador, vou colocar o 199, que está lá no final da tabela. E ó, levou 62 milissegundos, né? Só que é o seguinte, tá, logicamente ele não ia usar mesmo, porque eu criei um índice na tabela frequências da coluna data, só que no meu where aqui eu não estou fazendo referência a essa coluna aqui em específico, eu estou fazendo referência à tabela colaboradores, então realmente não tem o porquê. Nesse caso aqui, a busca nas duas tabelas aconteceu de maneira sequencial. Então ele fez uma busca sequencial na tabela colaboradores e ele fez uma outra busca sequencial, né? Inclusive ele quebrou em duas partes para fazer em paralelo na tabela frequências. Então agora eu vou criar um índice na tabela colaboradores. Então index on colaboradores, né? Passando, aliás, desculpa, eu vou fazer na tabela frequências da mesma forma, só que agora eu vou utilizar o colaborador ID, que é a outra coluna. Inclusive eu vou até fazer multicolunas, vou fazer assim, ó. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Então, executei. Então agora eu estou fazendo multicolunas, eu estou criando um índice que tem dados do colaborador ID e da data. E vamos ver aqui, vou colocar o colaborador 195. Opa, ó, já caiu para 12 milissegundos, né? Já foi um ganho de performance aí bem considerável. Então, nesse caso aqui, o acesso à tabela colaboradores, ele ainda continuou sendo sequencial, né? Ele ainda fez aqui um bitmap heap scan na tabela colaboradores, só que antes disso ele fez aqui uma busca sequencial no índice, né? Olha só que interessante. E isso daqui acabou caindo para 12 milissegundos, então foi aí um ganho de performance considerável. Então assim, em que tipo de situação você vai usar o índice? O índice você vai usar nas colunas em que o seu sistema faça referências nas cláusulas where. Lembrando, o objetivo do índice é otimizar consultas né, através daqueles algoritmos que eu citei, para performar mais rápido em situações onde você faz filtros, né? Você tem um conjunto de dados maior, você quer pegar um conjunto de dados menor, só que em vez de você ter que passar por todo mundo, você faz um acesso mais direto ou utilizando atalhos, né? Então você sempre vai criar, como eu fiz aqui, ó, índices em colunas chaves, né? Colunas que são utilizados como critérios de filtro. E a respeito daquela outra pergunta que eu tinha feito, provavelmente você já deve ter pensado, pô, será que o índice tem alguma desvantagem? Logicamente que tem.
O índice ele demanda mais espaço em disco, o índice ele vai deixar a velocidade de escrita o insert do seu banco um pouco mais lento, então não é assim em todas as situações que você vai acabar te utilizando. Então você tem que pesar na balança. O que seu banco de dados faz mais? Ele faz mais insert ou faz mais select? Eu tenho certeza, na maioria dos casos, vai fazer mais select. Então, nesse caso, vale a pena, né? Mas pode ser que em algumas situações não vale a pena, porque de repente você precisa de mais tempo, mais escrita. Seu banco faz mais escrita do que consulta. Então, assim, eu espero que nesse vídeo aqui eu tenha esclarecido as suas dúvidas. É um assunto bem simples, né? E de extrema importância para quem quer mexer com banco de dados, entender, dominar isso daqui, entender o que acontece, como é que o banco de dados trabalha. Existem sim outros parâmetros que você pode passar no índice, mas eu não estou abordando eles aqui porque eu quero que esse vídeo ele seja englobado para qualquer tipo de banco de dados, né, qualquer software de banco de dados, não apenas o Postgres, mas a sintaxe é bem simples e eu demonstrei aqui para ti alguns exemplos, né, de ganhos de performance, né, em queries normais, em queries que você executaria no dia a dia, né. Então assim, vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, dê um like, deixa o seu comentário aí do que você achou desse vídeo, se você tem algo mais a acrescentar, entendeu? E é isso, vou ficando por aqui, até uma próxima, até mais, valeu!